Para determinar o número de vendedores por região que tem 50 pedidos ou mais, usamos a função CONT-SYS. Primeiro, selecionamos o intervalo de células de região e pressiono F4 para tornar essa uma referência de célula absoluta. Em seguida, selecionamos os critérios a serem atendidos. Nesse caso, a região é leste. Então, selecionamos o intervalo de células do número de pedidos e os critérios a serem atendidos, maior ou igual a 50, na célula G2. Estou usando uma referência de célula para os critérios, em vez de codificá-lo na fórmula para que eu possa mudar facilmente se quiser. Na região leste, há uma pessoa com 50 pedidos ou mais. Vamos ver como é isso. Primeiro, a função avalia quantas células no intervalo de células de região, de B2 a B7, são iguais a leste. Neste exemplo, há duas, Luiz e Susana. Dessas duas, ela então avalia quantas têm pedidos maiores ou iguais a 50, célula G2. Nesse caso, é apenas Luiz. CONT-SYS aplica critérios às células em vários intervalos e conta o número de vezes que todos os critérios são atendidos. Esta é a sintaxe da função CONT-SYS. Intervalo critérios 1 é obrigatório. É o primeiro intervalo que é avaliado. Critério 1 é obrigatório. É o critério pelo qual o intervalo critérios 1 é avaliado. Intervalo critérios 2, critério 2 e assim por diante são opcionais. Cada intervalo adicional deve ter o mesmo número de linhas e colunas que o intervalo critérios 1. Mas eles não precisam ser adjacentes entre si. Você pode usar os caracteres coringa de ponto de interrogação e asterisco em critérios. Agora, nós queremos determinar as vendas por região, onde o vendedor tem 50 pedidos ou mais. Podemos fazer isso com a função SOMASES. Primeiro, selecionamos o intervalo de células que queremos somar. Neste caso, o intervalo de células na coluna Vendas. Pressiono F4 para tornar isso uma referência de célula absoluta. Em seguida, selecionamos o primeiro intervalo de células que queremos avaliar, as 4 regiões da coluna Região. Então, selecionamos os critérios pelos quais o intervalo será avaliado. Neste caso, Leste, célula F2. Selecionamos o intervalo de células referente ao número de pedidos e o critério maior ou igual a 50 na célula G2. Na região leste, o total de vendas por vendedor, com pedidos maiores ou iguais a 50, é de R$ 49.017. Vamos ver como é isso. É semelhante à função CONT-SYS. Primeiro, a função avalia quantas células no intervalo de células da coluna região são iguais a leste. Há duas. Luiz e Susana são os vendedores da região leste. Dessas duas células, ela então avalia quantas têm pedidos maiores ou iguais a 50. Para o leste, é apenas Luiz. Por fim, a função soma as células do intervalo de células da coluna de vendas, onde todos os critérios correspondentes são atendidos. Luiz é o único vendedor da região leste a atender todos os critérios. Portanto, o resultado da função cifra de vendas de Luiz. SOMASES soma a célula de um intervalo que atendem a vários critérios. Esta é a sintaxe da função SOMASES. Intervalo soma é obrigatório. São uma ou mais células a serem somadas. Valores em branco e texto são ignorados. Intervalo critérios 1 é obrigatório. É o primeiro intervalo que é avaliado. Critério 1 é obrigatório. É o critério pelo qual o intervalo critérios 1 é avaliado. Intervalo critérios 2, critério 2 e assim por diante são opcionais.
Cada célula do argumento intervalo soma é somada somente se todos os critérios correspondentes especificados são verdadeiros para essa célula. Cada argumento intervalo critérios deve conter o mesmo número de linhas e colunas que o argumento intervalo soma. Você pode usar os caracteres coringa de ponto de interrogação e asterisco em critérios. A seguir, as funções média-cs e ce-erro.